Boa noite, irmãos. Graças a Deus estamos de volta. Graças a Deus você está aqui conectado. Chame o pessoal aí, por favor. Junte a família. Divulgue esse link aqui para a gente se reunir e glorificar Deus mais uma vez em culto. Que bom que você está aqui. Quero te lembrar das programas que a gente está tendo, das atividades que a gente está tendo das organizações. Todos os dias, praticamente, dessa semana, a gente vai ter pequenos grupos, células, EBD está funcionando, tudo online, reuniões das organizações, que você fique por dentro. Também quero te lembrar de dizimar, de ofertar. Nós, mesmo não indo ao templo, tem condições, tem possibilidades de a gente fazer isso, então não deixe de fazer isso, tá bom? Nós vamos cantar uma canção, Alvos Mais Que a Neve, número 286 do HCC. Número 286 do HCC. Antes de cantarmos essa música, o Salmo 119, versículo 11 diz: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Todo mundo conhece esse versículo, eu acho que todos já ouviram falar desse versículo. E ele fala de uma maneira carinhosa. A palavra de Deus, a Bíblia, a gente absorver dela, a gente ler e esconder a palavra de Deus no nosso coração. Sabe quando a gente esconde alguma coisa que às vezes a gente nem a gente sabe onde que está? De bem tão escondido, de bem tão guardado. Então, a palavra de Deus, a gente tem que guardar ela até a gente que seja impossível da gente achar ela para jogar fora depois, porque ela vai estar lá guardada. Ela vai estar lá no fundo. Claro, sempre quando a gente precisar dessa palavra, ela vai estar lá dentro, já dentro de nós. E a gente vai poder vivê-la, praticá-la, lembrá-la, porque está dentro de nós. Esconda a palavra de Deus no seu coração. Se alimente dela, guarde bem guardado, para que ela não saia mais de você. E essa palavra, ela nos transforma, ela nos transforma em puros, em santos, alvos mais que a neve, porque é o sangue de Jesus que faz isso. E esse sangue, essa palavra, esse sangue é o corpo de Jesus, é a vida de Jesus por nós sacrificada e ressuscitada para nos trazer vida. Vamos lá? Alvo Mais Que a Neve, 286 do HCC. Nós vamos cantar a primeira e a terceira estrofe. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos, por tua graça, teu favor.
Nós vamos estar no momento de intercessão. Quero te convidar a se manifestar diante do Senhor, a não ficar sentado, mas se você tiver uma motivação especial para colocar diante do Senhor de pedido, de agradecimento, fique de pé ou se ajoelhe, mas vamos entrar nesse momento de intercessão junto com os nossos irmãos e dar a Ele o nosso clamor, abrir o nosso coração realmente para Deus em conjunto. Todos, ao mesmo tempo, nós vamos fazer isso e Deus vai recolher as orações dos justos, porque a palavra de Deus diz que as orações dos justos podem muito em seus efeitos, podem muito. Creia nisso, creia que a sua oração, ela move os céus para trazer a vontade de Deus na terra, para trazer o reino de Deus na terra. Vamos orar, vamos louvar e vamos ouvir sua palavra e aprender sobre ela. Amém. Olá, querida igreja, graça e paz. Que saudade, né? Quanto tempo. Mas, graças a Deus que nós temos a tecnologia hoje em dia que nos ajuda a ficar mais próximos, não é verdade? Mas eu tenho fé, esperança no nosso Deus, que daqui a pouco nós vamos estar juntos outra vez, congregando na nossa igreja, amém? Então, queridos, nós vamos agora ter nosso momento de intercessão, como foi pedido aí pelo nosso irmão, vários pedidos de oração. Então nós queremos colocar diante de Deus todos esses pedidos e que você também possa estar participando deste momento, lembrando aí das pessoas que precisam das nossas orações, de todos nós, que nesse momento todos nós precisamos, não é verdade? Mas antes da gente passar, este momento, antes da gente orar, nós vamos ler, eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus, que está lá em Filipenses 4, versos 6 e 7. Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isto, vocês experimentarão que a paz de Deus excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Amém. Que palavra abençoadora, não é verdade? Então é isso que o Senhor quer de nós, que a gente não se aflija com nada, né? Ao invés de a gente ficar aflito, angustiado, com essa situação que a gente tem vivido, neste momento, a gente entregue tudo a Ele, a gente tem que conversar com Deus a respeito de tudo. E é isso que nós vamos fazer, porque nós cremos que há poder no nome de Jesus, amém, queridos? Então feche seus olhos, juntamente comigo e com o Márcio, e nós vamos orar neste momento. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor nos ensinou que devemos entregar tudo em Tuas mãos, Pai. Ó Deus, nós queremos te agradecer, porque Tu és o nosso Deus. O Senhor é o nosso pastor, diz a palavra, que nada nos faltará. Ó Senhor, que a gente possa realmente, neste momento tão difícil que estamos atravessando, que o nosso país, que as nações atravessam, que nós possamos nos voltarmos mais para o Senhor, nos arrependermos, ó Deus, das nossas falhas, dos nossos pecados e nos colocarmos diante de Ti humildemente, crendo, Senhor, que no Teu nome há poder no nome de Jesus, há poder para curar, há poder para restaurar, há poder, Senhor, para nos livrar de todo mal. Por isso, ó Deus, nós estamos nesse momento entregando nossas vidas, nossas casas, nossa igreja nas mãos do Senhor. Ó Pai, que Tu possas nesse instante, nesse momento, estar visitando cada lar da nossa igreja, cada família, abençoando, estendendo as Tuas mãos sobre eles, sobre os pais, sobre os filhos, os irmãos, para que recebam poder do Teu Espírito, para que sintam a paz no seu coração, aquela paz verdadeira que só o Senhor pode dar, mesmo em momentos, em meio a tantas tribulações, a tantas dificuldades. Nós nos lembramos agora, Pai querido, dos nossos irmãos que estão acamados,
necessitando de cura, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor entre com poder, interferindo, ó Deus, na saúde desses nossos queridos, trazendo a eles vida, Pai, trazendo a eles saúde, Senhor. Ó Deus, há poder no nome de Jesus e é em nome dele que nós clamamos. Também queremos entregar, Senhor, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. Nós sabemos que há tantas pessoas desempregadas, Senhor. Ó Deus, misericórdia. Nós temos uma promessa de que nada faltará aos teus filhos, Pai. E que nós possamos, ó Deus, crer muito nisso, Senhor. Que a nossa fé seja inabalável em meio a esse caos, Pai. Ó Deus, visita os hospitais, Senhor. Aquelas pessoas que estão sofrendo, que foram alcançados por esse vírus. Ó Senhor, que tu possa estar levando vida, possa estar restabelecendo a saúde deles, curando, Senhor. Ó Deus, visita, Senhor, cada família que está enlutada também. Há tantos irmãos que estão perdendo seus entes queridos, Senhor. Ó Senhor, visita esses irmãos, conforta esses corações e que eles possam receber de Ti a paz que só o Senhor pode dar. E que exista uma alegria verdadeira em nós, mesmo em meio a tantos problemas, Senhor. Porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. E que nós possamos encontrar em Ti tudo o que necessitamos. Abençoa a nossa igreja, abençoa nossos pastores, que eles recebam de Ti, ó Deus, uma visitação especial, para que possa levar as Tuas ovelhas aquela palavra que vem do Senhor, diretamente para os nossos corações. Obrigada, Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, obrigada porque mesmo nesse tempo não deixamos de nos congregar como igreja. Isso é bênção do Senhor. E te pedimos, Senhor, que o Senhor sare a nossa terra, que o Senhor entre, ó Deus, com a Tua mão poderosa, a Tua potente mão, e sare a nossa terra, Senhor. Ó Deus, dê sabedoria, Senhor, aos cientistas, esses homens que estão pesquisando, Senhor, a cura para esse vírus. Mas, ó Deus, que realmente nós sabemos que se o Senhor quiser, o Senhor não precisa de nada disso, Pai. Basta uma palavra do Senhor. Nós cremos que o Senhor tudo pode e o nosso coração está agradecido, Senhor, porque temos o Senhor em nossa vida. Muito obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui na casa do Senhor para agradecer o nome do Senhor. E você aí na sua casa, nós convidamos que você exalte o nome do Senhor conosco. No seu coração você declare palavras de elogio ao Senhor, a quem Ele é, por tudo que Ele é. Nós guiamos a nossa fé porque nós conhecemos o nosso Deus. Nós estamos firmados nessa rocha. E por isso vamos louvar o Senhor nessa noite de todo o nosso coração. Aleluia.
Boa noite, irmãos. É um prazer mais uma vez trazer a mensagem. Eu espero que Deus nos abençoe a sua palavra e que realmente fale ao coração de cada um nesta noite. O texto que eu escolhi para esta noite está no Salmo 78, verso 19, onde nós lemos assim: duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Portanto, meu tema é uma mesa no deserto. O Salmo 78 é um salmo didático, pois foi composto com a finalidade de instruir o povo de Deus, especialmente os mais novos, a nova geração, sobre qual seria a conduta adequada àqueles que creem no Evangelho, aqueles que creem na palavra de Deus, aqueles que servem a Deus, o povo de Deus, os verdadeiros crentes. Com isso em mente, o salmista relembra os acontecimentos vividos pelo povo de Israel no Egito e das poderosas ações de Deus para libertá-los daquela escravidão e do seu extraordinário cuidado com eles no deserto. No entanto, os israelitas eram rebeldes e murmuradores, e como sabemos, Deus fez muitos milagres enquanto os conduzia, mas eles nunca estavam satisfeitos. Estavam sempre reclamando e fazendo exigências e, consequentemente, não davam graças a Deus, não eram agradecidos pelos seus cuidados e providência. Considerando que nós também não somos tão diferentes dos israelitas daquele tempo, isto é, somos pecadores, portadores das mesmas fraquezas causadas pelo pecado, parece muito adequado que atentemos para as instruções da palavra de Deus, especialmente neste Salmo, Salmo 78. Porque nós enfrentamos agora uma terrível crise e nós corremos o risco de nos tornarmos também murmuradores como eles. E até no íntimo da nossa alma, do nosso ser, nós começarmos a fazer algumas exigências, perdendo assim a alegria espiritual. Portanto, embora não me proponha a estudar o Salmo inteiro, apresentarei a sua divisão como uma forma de contextualização, o que nos ajudará a perceber qual é a pretensão ou propósito do salmista e também perceber que aquela pretensão dos hebreus de exigir que Deus lhes preparasse uma mesa no deserto foi motivada por rebeldia e o que é uma perfeita ilustração da falta de contentamento e da falta de gratidão. Se você está com a sua Bíblia aberta, olhe para o Salmo 78. Verifique que nos versos de 1 a 8, temos uma introdução na qual o salmista delimita o seu assunto e declara qual é o seu objetivo. No verso 4, ele diz que o seu tema é os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O salmista também deixa claro que o seu objetivo é que as novas gerações sejam instruídas. Assim, teriam confiar em Deus, conhecer os seus feitos e obedecer os seus mandamentos, conforme nós vemos no verso 7. Consequentemente, poderiam ser diferentes dos seus antepassados, que foram obstinados, rebeldes de coração, desleal para com Deus, gente de espírito infiel, conforme a gente vê no verso 8. Nos versos 9 a 41, o salmista descreve experiências do povo de Israel no deserto. É nesse contexto que ele, numa frase poética, põe nos lábios do povo de Israel a pergunta que nós temos no verso 19. O objetivo da nossa consideração nesta hora: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Continuando nestas observações gerais quanto à divisão deste salmo, nos versos 42 a 52, narra-se como Deus agiu com grande poder por meio daquela sequência de pragas que foram enviadas sobre o Egito para libertar Israel. A última divisão do Salmo 78 vai dos versos 53 ao 72, que narra a história das tribos de Israel na Terra Prometida, até que a tribo de Judá se tornasse líder
em lugar da tribo de Efraim. Pois bem, como podemos ver facilmente, o verso em consideração para a nossa meditação de hoje, desta hora, o verso 19, está no contexto das experiências do povo de Israel no deserto, que vai dos versos 9 a 41. O povo havia sido tirado do Egito sob aqueles grandes sinais e maravilhas enviadas por Deus, e devia estar na memória deles, na memória recente do povo de Israel, o que Deus fizera por eles para passarem o Mar Vermelho, para passarem por terra seca no Mar Vermelho, e como o exército do faraó havia sido completamente desbaratado e afogado nas águas do mar. Vejamos o verso 20. Eles admitiam que Deus havia feito sair a água da rocha. No entanto, permitiam dúvida deliberada em seus corações. Questionavam se Deus seria capaz de lhes dar também de comer. Na verdade, eles tinham que comer, pois o maná já caía no acampamento diariamente, exceto aos sábados. Mas eles estavam questionando, mesmo assim, se Deus seria capaz de lhes providenciar uma mesa no deserto. Um banquete. Na verdade, eles queriam um banquete. Observem esta atitude maligna do povo de Israel. Eles, na verdade, tinham um coração rebelde contra Deus. Eles já estavam fartos de ver tudo quanto Deus já havia feito diante deles, mas agora eles estavam dando vazão aos desejos malignos de seus corações. Eles ansiavam vaidosamente por coisas desnecessárias e supérfluas, impulsionados por motivações impuras de rebelião. O verso 11 nos diz que eles esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. E até o verso 17 o Salmo relata em ordem a sequência daquelas intervenções de Deus para libertá-los do Egito até o ponto em que eles estavam agora no deserto. Então, no verso 18, há uma observação esclarecedora, pois ela diz: deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Você já experimentou algo assim alguma vez? Já foi tentado a colocar Deus à prova alguma vez? Talvez alguém reaja dizendo: de jeito nenhum, pastor, eu sou um crente, eu amo a Deus. Pois permita-me dizer-lhe, esse é o tipo de tentação que os filhos de Deus enfrentam com muita frequência. O diabo tentou Jesus, e tentando para colocar Deus à prova. Lemos em Mateus capítulo 4, e nesse texto registra que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. No verso 5 diz que ele foi levado para a parte mais alta do templo e lá foi desafiado a saltar para provar que era filho de Deus. Porque, segundo a interpretação do diabo, Jesus poderia fazer isso com base no Salmo 91, versos 11 e 12. Mas no verso 7, Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Ora, se o próprio Filho de Deus foi tentado a colocar Deus à prova, certamente os crentes também serão. Nós também podemos ser tentados nesse sentido. A questão é, como vamos nos sair quando formos tentados? Voltemos ao Salmo 78. Vamos para o verso 19, onde nós lemos: duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? O problema aqui é que estavam pecando contra Deus. Eles não estavam com fome. O que eles sentiam, na verdade, eram saudades do Egito. No Egito eram escravos. Eram escravos, sim, verdadeiramente eram escravos, mas tinham muita farra. Eram escravos, mas banqueteavam ao modo deles. Quando viviam sem lei e não se preocupavam com conduta santa e exigida por um Deus santo. Ora, não é assim também conosco? O mundo todo, o seu sistema pintado nos filmes, nas músicas, na literatura, nas ideologias,
no politicamente correto, etc., nos bombardeia o tempo todo com as suas iguarias e com seus banquetes. O mundo oferece, sem qualquer constrangimento, o seu sistema de divertimentos, investindo especialmente nas novas gerações. E porque não aceitam a proposta, os crentes são frequentemente taxados, acusados de retrógrados, quadrados, ultrapassados, intransigentes e moralistas preconceituosos. Assim, os crentes, especialmente os mais jovens, os novos convertidos, são tentados a fazer concessões, a permitirem e até participarem dos banquetes mundanos. Mas não podemos ceder a estas investidas. Não podemos acreditar que deveríamos agradar a nós mesmos, cometendo o mesmo pecado do povo de Israel, exigindo banquete no deserto. Pois bem, o que nós podemos aprender de fato destas considerações gerais do Salmo 78? Primeiro, permita-me afirmar que o Deus revelado nas Escrituras, que interveio na história de Israel, é o mesmo Deus em quem cremos hoje. Ele é o Deus que provê, ele tem o controle de todas as coisas, ele governa tudo, ele tem em suas mãos a capacidade, o poder de fazer aquilo que é necessário. Ele provê o que nós necessitamos, ele não nos deixa faltar nada. Da mesma forma como ele sustentou Israel no deserto, suprindo as suas necessidades, também suprirá as nossas. Nós não estamos abandonados, nós não estamos por nossa própria conta, nós não estamos simplesmente dependentes desta ou daquela providência do governo ou dos homens de um modo geral, mas de Deus. A Bíblia nos confirma isso, como nós podemos ler no livro de Neemias, capítulo 9, verso 27, onde está registrado: durante 40 anos tu o sustentaste no deserto, nada lhes faltou, as roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deus conduziu Israel no deserto por 40 anos. Não faltou nada para eles. Quando precisavam de água, Deus providenciava. Precisava de alimentos, caía maná do deserto. Se precisava uma intervenção especial para curar, no caso do caso quando foram ofendidos por serpentes, Deus providenciou um meio e eles olhavam para aquela serpente de bronze levantada por Moisés e eram curados. Se as águas eram amargas, Deus providenciava e as águas ficavam boas. Tudo o que eles precisavam, Deus providenciava. Quanto a nós, bem como ao povo de Deus de modo geral, o Salmo 23 afirma: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Mateus capítulo 6, verso 25, Jesus também nos instruiu naquele clássico Sermão do Monte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E no verso 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. O apóstolo Paulo nos diz também, em Filipenses capítulo 4, verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O apóstolo Paulo era um homem de muita experiência, então ele podia falar com muita propriedade que os crentes, nós, não deveríamos andar ansiosos, mas devíamos sim pedir tudo a Deus. Em segundo lugar, o segundo ensino, quero destacar que se apresenta como sendo tão importante nós considerarmos as Escrituras. A importância das Escrituras, tanto para o nosso ensino, como para transmitir valores eternos de fé e de esperança para as próximas gerações. As Escrituras são fundamentais. Nós não conseguiríamos transmitir nada para os nossos descendentes se não dependêssemos das Escrituras. O povo hebreu podia contar às próximas gerações aquilo que eles mesmos haviam experimentado.
Uma geração contava a outra e os antepassados narravam para os seus descendentes tudo que Deus havia feito. Mas nós temos que depender das Escrituras, porque aqui estão registrados todos os feitos de Deus, as providências de Deus, especialmente a providência de Deus quanto à salvação. Nós não temos uma outra fonte, nós não podemos buscar em outro lugar, e qualquer pessoa que tente encontrar instrução espiritual verdadeira, bem fundamentada em qualquer outro lugar, não encontrará, não terá nada seguro. Mas nós temos tudo que é verdadeiro e seguro nas Escrituras. E, a propósito disso, o apóstolo Paulo lembrou e afirmou em Romanos capítulo 15, versículo 4, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O mesmo apóstolo Paulo também lembrou em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, falando a Timóteo, ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus e com isso nós afirmamos que a Bíblia é suficiente. Nós não buscamos ensino inspirado em outro lugar. Nós não confiamos em outra fonte. Só confiamos mesmo nas Escrituras, na palavra de Deus. Em terceiro lugar, terceiro ensino, é necessário cuidado e vigilância para não cairmos neste pecado de Israel. E a forma efetiva que nós temos para evitá-lo é cultivando o contentamento e a gratidão. Meus irmãos, aqui está algo fundamental, algo muito especial. Contentamento e gratidão. Num tempo amargo como este, vivemos de crise, de quarentena infinda, de receios, de medo, de perturbações. Nós precisamos lembrar do contentamento e da gratidão. Há contentamento em seu coração? Há gratidão em sua alma? Tem você encontrado a oportunidade de louvar a Deus, de cantar louvores? Há alegria em seu coração, apesar de todas as circunstâncias? Pois bem, vejamos o exemplo que o apóstolo Paulo nos deu. Ele foi um homem provado sob muitas circunstâncias. Na carta de Filipenses, capítulo 4, versos 12 e 13, o apóstolo Paulo disse assim, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. O mesmo Paulo também diz na sua carta 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. Meu irmão, você tem sido capaz de dar graças a Deus, mesmo na tribulação? O escritor aos Hebreus, no capítulo 3, verso 5, diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, pois Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus está conosco, meus irmãos. Deus tem cuidado de nós. Pode ser que passemos alguma escassez, pode ser que algum dia tenhamos que jejuar por falta de comida, pode ser que sejamos provados ainda mais além do que já temos sido até agora. Mas Deus
não nos prova, como lembra o apóstolo Paulo, além daquilo que nós podemos suportar. Ele está conosco, Ele conhece bem a nossa estrutura, Ele sabe do que somos feitos, Ele sabe das nossas fraquezas, e Ele nos prova sim para crescermos, para nos fortalecermos. Mas Ele está conosco, Ele não nos abandona, nós não precisamos temer e nem precisamos vacilar, não precisamos fazer exigências absurdas. Deus está conosco e isso é tudo o que importa. Mas há um quarto ensino, um quarto e último ensino, certamente o mais importante de todos, que quero destacar nesta mensagem a partir do Salmo 78, e é o seguinte: o ser humano tem um grande vazio na alma que só Deus pode preencher. Ele pode tentar de tudo, pode experimentar satisfazer esse vazio, essa ânsia, por todos os meios que ele quiser, mas rapidamente descobrirá que ainda estará mais e mais vazio. E por quê? É porque a alma de quem não se reconciliou ainda com Deus está em guerra contra Deus. A menos que busque a Deus, o ser humano jamais encontrará paz. É o que nós podemos ver em 2 Coríntios capítulo 5, versos 19 e 20. O apóstolo Paulo disse: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados do homem, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ó, meu amigo, talvez alguém que não seja crente ainda está assistindo a esta mensagem, talvez esteja sozinho no seu quarto, em algum lugar distante da sua família, distante dos seus amigos, no seu trabalho, talvez enfermo, talvez desanimado, e você olha para a sua própria vida e não vê sentido. Quem sabe alguém esteja considerando que a sua vida não vale nada mesmo. Quem sabe alguém esteja pensando: a vida passou e tudo se acabou. Como aquele ator que há poucos dias tirou a própria vida, deixando uma carta dizendo que viveu mais de 80 anos e tudo foi em vão. Se você sente esse vazio na sua alma, você precisa buscar a Deus. Você precisa buscar Jesus. Ainda que você possa realizar todos os seus sonhos, ainda que você possa realizar o seu sonho de consumo comprando um carro zero, um apartamento novo, uma casa na praia, ou seja lá o que for. Se você não tiver Jesus como Senhor e Salvador, você apenas sentirá canseira e enfado. Não encontrará razão para a sua vida, não encontrará razão para as provações deste mundo. Mas lembre-se, Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo para nos dar vida, vida verdadeira, vida com significado. E Ele mesmo convida, em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, ouça as próprias palavras de Jesus mesmo dizendo: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ó, meus irmãos, meus amigos, lembremos-nos de que Deus tem todo o poder. Não há coisa alguma impossível para Ele. Disso nós já estamos convencidos por tudo quanto Ele já fez, por tudo quanto a Bíblia nos relata, por tudo que ela diz.
que Deus realizou e, sobretudo, pelo que Ele fez por nós, enviando Jesus para nos salvar. Portanto, não duvidemos do poder dEle, não duvidemos de que Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Não façamos exigências, não vamos apresentar a Ele pedidos absurdos, súplicas absurdas, motivadas por um coração pecaminoso, querendo que Ele satisfaça algum capricho nosso. Deus, de fato, tem cuidado de nós. Então, vamos nos contentar e vamos nos alegrar em Deus, pois Deus mesmo é tudo o que nos importa. Que sejamos firmes no propósito de andarmos com o Senhor e de conhecê-lo mais e mais, para que provemos também que Deus é bom. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Ele é todo-poderoso e supre as nossas necessidades. Confiemos em Deus o tempo todo. Ele não deixará nos faltar nada. Não permitamos de forma alguma que o nosso coração se desvie para algum interesse, simplesmente algum interesse material, algum interesse pecaminoso, nos desviando de Deus. Confiemos no Senhor, andemos com Ele, adoremos a Deus, nos alegremos nele e nos contentemos com o que Ele tem providenciado dia a dia para nós. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra. Amém.